Olá, sejam todos muito bem-vindos, doutores e doutoras. Primeiro eu quero me apresentar, meu nome é Gustavo Pereira, sou advogado, sócio do escritório Showa Pereira Advogados. Somos um escritório com atuação especializada no direito não médico, que envolve centenas de demandas, mas para os médicos e médicas. Sim, profissionais que se empenham tanto em salvar vidas e muitas das vezes, na verdade, na maioria das vezes, esquecem de seus próprios direitos. Então, o nosso canal ele é voltado para trazer para você, médico e médica, todas as informações, todos os seus direitos, sejam relacionados à sua área de atuação, seja relacionado a você, por exemplo, médico que se formou utilizando o FIES. Inclusive, o vídeo de hoje é sobre isso. Como você, médico e médica, que se formou utilizando o FIES, pode abater essa dívida de uma forma que chegue quase que à totalidade. Sim, nós temos casos que eu vou trazer, elucidar nesse vídeo, de médicos que conseguiram 60%, 67%, 80% de abatimento da dívida total. Então imagina que hoje você paga 3 mil, 3.500, 5 mil reais mensalmente. E a gente consegue por meio de uma ação judicial, de uma estratégia, utilizando a lei. A lei. Não sou eu quem estou inventando a roda. Quem fez isso foi o legislativo. São os deputados federais, são os senadores. Depois teve a sanção do presidente da República. Então é o seu direito. E hoje nós vamos então falar sobre o abatimento da dívida do FIES. Existem alguns requisitos, existem algumas possibilidades e hoje nós vamos então trazer e elucidar todas essas possibilidades. Seja muito bem-vindo. Vamos iniciar o vídeo. O abatimento do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, é um direito fundamental garantido pela Lei 10.260 de 2001 e não um benefício concedido por liberalidade do governo. Trata-se de um mecanismo de política pública que visa incentivar a atuação de profissionais de áreas estratégicas como a saúde e a educação em regiões e funções de alta demanda social. Compreender esse direito é o primeiro passo para aliviar uma das maiores pressões financeiras enfrentadas por vocês que são recém-formados ou às vezes que já têm uma trajetória. O mecanismo central do benefício é direto e impactante. Para cada mês trabalhado em condições elegíveis, o profissional tem o direito de abater 1% do seu saldo devedor consolidado. Isso significa que um ano de trabalho pode representar uma redução de 12% na dívida, um alívio substancial que pode redefinir o planejamento financeiro de uma carreira inteira. No cenário atual de 2025, a discussão sobre o abatimento do FIES ganha um contorno de urgência. Prazo prescricional de 5 anos para requerer esse direito, especialmente para aqueles que atuaram na linha de frente no início da pandemia do Covid-19, está acabando, está se esgotando mês a mês. A inércia pode significar a perda irrecuperável de uma parte significativa desse benefício. Esse vídeo servirá como um guia detalhado, desmistificando as modalidades de abatimento, os requisitos específicos para cada categoria e, principalmente, os caminhos mais seguros e eficazes para garantir esse direito. E olha, eu preparei um e-book totalmente gratuito. Basta você clicar nesse link abaixo, entrar em contato no WhatsApp e solicitar esse e-book para você que às vezes gosta mais de ler. Então, preparei um e-book muito completinho para você. Então, vamos lá. Quem tem direito ao abatimento? Então, vamos desvendar as categorias elegíveis. O direito ao abatimento do FIES foi concebido para valorizar e fixar profissionais em áreas cruciais para o desenvolvimento social e econômico do país. Imagina que existem áreas que as pessoas elas não querem de jeito nenhum, nem com um bom salário. Então, a fim de que essas pessoas sejam incentivadas a ficar nesses lugares, elas terão direito a 1% desse abatimento por mês trabalhado. Existe também o abatimento por atuação em áreas e programas prioritários.
Essa modalidade é a espinha dorsal do programa de abatimento e reflete a sua principal finalidade, que é incentivar a presença de médicos em locais onde a carência de assistência à saúde é mais crítica. A lógica é simples. Em troca do serviço prestado à comunidade, o Estado oferece uma contrapartida direta na redução da dívida educacional do profissional. Para se qualificar nessa categoria, os médicos precisam atender a requisitos específicos. Vamos lá. Tempo de atuação. É necessário comprovar um período mínimo de 12 meses de trabalho para ter direito ao abatimento correspondente de 12%. O benefício é cumulativo, ou seja, um profissional que atua por 50 meses em uma área elegível pode abater 50% do seu saldo devedor. Mas nós enfrentamos recorrentemente desafios da lista de municípios. A legislação vincula o benefício à atuação em municípios considerados prioritários. O problema é que a principal referência para essa definição é uma portaria de 2013 que se encontra drasticamente desatualizada. Em 2025, mais de uma década após a sua publicação, a lista não reflete a realidade socioeconômica de muitas cidades, excluindo locais que hoje são visivelmente carentes. Então, às vezes, você está em uma dessas cidades e ela não se encontra na lista. Então, não significa que você não tem direito. A solução é a obtenção de uma declaração específica. Este documento é o principal instrumento jurídico para superar a limitação da portaria obsoleta. A declaração deve ser assinada por um gestor público, como o secretário de saúde ou o vice-prefeito, e atestar formalmente a carência da região, detalhando a unidade de saúde, o período e a carga horária de trabalho do médico. Por exemplo, atuou por 40 horas semanais ao longo de 20 meses e a data que se iniciou e que se findou. Nós do Uchoa Pereira Advogados fornecemos um modelo específico dessa declaração, já validado judicialmente para ser preenchido e assinado pelo gestor público, aumentando ainda mais a segurança jurídica do documento. Então, se você quiser ter acesso, é só clicar nesse link abaixo e conversar conosco lá pelo WhatsApp. Modalidade 2. Abatimento por atuação na pandemia de Covid-19. A atuação dos profissionais de saúde durante a pandemia da Covid-19 gerou uma nova modalidade de abatimento única, porém com um prazo de validade que exige ação imediata. Essa é uma oportunidade crucial para um grande número de médicos e outros profissionais da saúde que se dedicaram ao combate do vírus na linha de frente, principalmente aqueles que se formaram recentemente na época da pandemia. Ao comparar esta modalidade com a anterior, suas vantagens e particularidades ficam evidentes. O tempo mínimo de atuação, ele é diferente da regra geral. Enquanto lá são 12 meses, aqui, para que você tenha direito ao abatimento por atuação na pandemia, você precisa de comprovar apenas 6 meses, ampliando assim o acesso ao benefício. O potencial máximo de abatimento aqui é diferente, porque a pandemia também ela teve apenas 27 meses, então, em tese, seriam 27%. Porém, se você tiver atuado em mais de 2 hospitais públicos, SUS, você tem direito ao dobro. Então, 27% de um, 27% de outro. Isso é a realidade de muitos médicos. Muitos médicos. A pandemia, ela durou de 2021 até abril de 2022. Então, totaliza esses 27 meses. Mas tem que ficar muito esperto em relação a isso, porque se você tiver atuado em mais de um hospital, então você tem direito sim a essa acumulação de hospitais e automaticamente de meses. Para complicar o cenário, em 19 de dezembro de 2024, o Ministério da Saúde divulgou uma lista de profissionais que teriam direito ao abatimento. No entanto, essa lista é comprovadamente falha e não deve ser vista como um critério definitivo. Suas falhas são críticas. Por exemplo, essa lista ela é notoriamente incompleta. Desde a sua aplicação já foi alterada ao menos 3 vezes e continua a excluir inúmeros profissionais que possuem documentação robusta de sua atuação na linha de frente. Não constar na lista do governo não invalida o teu direito ao abatimento. A exclusão é um erro administrativo,
não um impedimento legal. A exclusão de profissionais da lista não é um mero erro, mas a materialização da razão pela qual a via judicial se torna a estratégia principal. Ela substitui critérios arbitrários e falhos por provas documentais robustas, forçando o cumprimento da lei. A lista reforça a tentativa ilegal de limitar o abatimento ao período de março a dezembro de 2020, prejudicando diretamente o direito ao abatimento integral, que se estende até abril de 2022. Portanto, a via judicial não é apenas uma opção, mas uma necessidade para quem busca o reconhecimento do seu direito integral, independente de constar ou não nesta lista falha. Porque a urgência é sua maior aliada. No universo jurídico, o tempo define direitos. O prazo prescricional é o limite que uma pessoa tem para acionar a justiça e exigir determinado direito. Para o abatimento do FIES, esse prazo é de 5 anos e sua contagem é a chave para entender a urgência de agir. A aplicação prática deste prazo para o abatimento da atuação no Covid é o ponto mais crítico. Os 5 anos não são contados a partir do fim da pandemia, mas sim a partir de cada mês trabalhado. Cada mês de trabalho gera um direito de 1% de abatimento. Cada um desses direitos mensais tem o seu próprio prazo de 5 anos. Para ilustrar o impacto disso, considere este exemplo prático e impactante. Para o trabalho que foi realizado em março de 2020, o prazo para solicitar o abatimento se esgotou em março de 2025. Para o trabalho em abril de 2020, o prazo se encerra em abril de 2025. E assim sucessivamente. Ou seja, a cada mês que se passa, hoje nós estamos em setembro de 2025, você vai perdendo um mês que você tem o direito a esse 1%. E 1%, pessoal, é muita coisa. Isso significa que a cada mês que passa, uma parte do seu direito total ao abatimento pode ser perdido para sempre. A inércia pode custar milhares de reais, tornando a ação imediata não apenas uma recomendação, mas uma necessidade estratégica. Embora exista um caminho administrativo para solicitar esse abatimento via sistema FIES, ele não é apenas falho. É um reflexo de problemas sistêmicos. As negativas sem fundamento, os erros na plataforma e o uso de listas completamente incompletas não são acidentes, mas barreiras que tornam a via judicial o mecanismo corretivo necessário para fazer valer a lei. Diante desse cenário, a comparação entre as duas abordagens é essencial. A análise deixa claro que a ação judicial ela não deve ser vista como um último recurso, mas como a principal estratégia para quem busca o reconhecimento integral do seu direito. É o caminho que permite corrigir as injustiças do processo administrativo e garantir que o abatimento seja calculado sobre o período correto com base em provas concretas. Organize-se, busque uma assessoria que seja da sua confiança e garanta o seu direito. Navegar pelas complexidades do abatimento do FIES exige conhecimento, organização, mas acima de tudo, estratégia. As informações apresentadas nesse vídeo demonstram que, embora o caminho possa ter obstáculos criados pela burocracia, o direito é claro e pode ser conquistado. E para consolidar as principais lições, recapitulemos aqui os principais pontos destacados nesse vídeo. O primeiro, o abatimento é um direito, não um favor. O segundo, existem duas modalidades principais: atuação em áreas prioritárias e durante a pandemia do Covid-19, cada uma com as suas regras. Terceiro, não confie nos processos automáticos e nas listas do governo, pois são comprovadamente falhas e limitantes. Quarto, o tempo está se esgotando devido ao prazo prescricional de 5 anos, exigindo ação imediata. Em suma, o abatimento do FIES é um direito que exige uma postura proativa. A documentação correta,
para superar as falhas administrativas e ação judicial tempestiva para superar a inércia do sistema e a barreira do prazo prescricional. O link do nosso WhatsApp está abaixo. Se tiver ficado qualquer dúvida, você conversará tocando nesse link diretamente comigo. No mais, se inscreva aqui no nosso canal, pois semanalmente traremos vídeos elucidando todos os seus direitos como médico. Até mais!